Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nosso de algoritmo e estrutura de dados em Python. E agora a gente vai ver uma estrutura de dados chamado filas, que são as query de inglês. E é bem fácil, é igual pilha. É bem assim, o nome que ela tem já fala tudo sobre esse tipo de estrutura de dados. Então, a ideia de fila é basicamente a gente dar um jeito de gerenciar dados ou uma transferência de tarefas de tal forma que elas têm a característica FIFO. O que isso quer dizer? Lembra que a gente tinha lá no o LIFO no na nossa pilha, que era o last in é o first out. Então, o último que a gente coloca é o primeiro que a gente tira. Na filha, é first in, first out. Então, o primeiro que a gente coloca é o primeiro que a gente tira. Então, aqui eu vou dar uns exemplos depois, mas pense na fila clássica, que vocês estão na fila do banco, a fila do mercado, qualquer coisa. A primeira pessoa a ser atendida foi a primeira pessoa que entrou na fila. Então, é bem simples e é desse jeito que é a nossa estrutura de dados. Então, a primeira coisa que a gente vai chamar que é enqueue é a que entra e o dequeue é ela mesma que sai. Então é bem simples, é bem didático, é o que o nome falou, então tipo, lembra-se, first in, first out. É isso. E agora eu vou explicar alguns exemplos. Então, algumas aplicações que a gente tem, imagina aqui a nossa impressora que vocês enviaram um monte de PDF para imprimir. Qual que ela vai imprimir primeiro? Ela vai imprimir primeiro o primeiro que você enviou. Então ela organiza todos eles em fila. Então, de tal forma que sempre vai ser o first in é o first out. O mesmo acontece no seu processador. Ele tem que ter um jeito de gerenciar as tarefas, poder executar elas. E vamos supor que você comprou uma coisa lá na Amazon e estava em promoção. E tinha 10 unidades e 20 pessoas tentaram comprar. Quem são as pessoas que ganharam as 10 unidades? Foram as 10 primeiras. Então, é dessa forma que organiza. E também acontece a mesma coisa na bolsa de valores. Então, é bem legal você pensar em filas também quando você tem alguém vendendo uma coisa e outra pessoa comprando. Talvez dá pra vocês entenderem melhor qual que é a ideia. Mas é o seguinte, se você tem lá na bolsa de valores, vamos supor que naquele dia só tem 5 ações da Petrobras, sei lá, para vender. Quem que vai conseguir a ação naquele preço sei lá, de R$ 100, por exemplo? É a primeira pessoa que enviou a ordem. Então, a primeira pessoa que mandou o pedido é a primeira que vai receber essa ação, no caso. Então, essas são algumas formas de vocês pensarem um pouquinho de como funciona as filas. Óbvio que tem várias outras, mas a ideia é bem simples e é aquela ideia, o first in é o first out. E agora a gente vai implementar em Python e eu vou usar os nossos stacks para fazer a fila. Então é bem simples e filas é muito parecido com o stack, é quase a mesma coisa, vamos dizer assim. E então dá para implementar fila com o que a gente quiser. Tem linguagem que usa lista encadeada para implementar as filas. Tem linguagem que vai usar a própria lista, arrays, né, para implementar. Então você tem esse leque de possibilidades. Então agora a gente vai implementar em Python. Bom, gente, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente implementa as nossas filas. Mas antes eu vou mostrar um pouquinho da ideia do que a gente pode fazer usando as próprias funções que o Python tem implementado. Então, antes de a gente implementar mesmo, que a gente vai usar stack para implementar nossas query, eu vou mostrar para vocês qual que é a ideia. Então, a gente pode vir aqui, definir uma lista vazia, eu vou chamar de q como um vetor vazio, e eu uso a própria função do Python insert para inserir as coisas. Então, vou pôr aqui, por exemplo, imagina que a gente está inserindo valores de preço de um produto ou de uma ações de uma empresa, então a gente pode pôr 127. Aí agora eu vou vir aqui e vou aumentar, então eu vou pôr 128 e eu vou pôr 129. Então agora se eu vir aqui mostrar o nosso Q, tá vendo? Essa que é a ideia de fila. O primeiro que inseriu é o primeiro que está aqui. E assim por diante, né? Então o último inseriu, ele foi lá para o último da fila. Aí agora, se eu vim aqui e escrever pop,
eu vou mostrar depois, mas essas funções são implementadas no próprio Python. Ele vai pegar pra gente e vai tirar o primeiro. Então, se eu vir aqui e fizer de novo pop, ele tira o segundo. Então, é essa que é a ideia das nossas filas. E é isso que eu acabei de mostrar pra vocês de maneira super simples qual que é a ideia e o que tá fazendo, utilizando as próprias funções que o Python tem implementado. Então, agora o que eu vou fazer é implementar para vocês as nossas filas. Então, isso aqui eu vou usar para teste, para a gente testar, para ver se está tudo certinho. Se tiver tudo certo, é para dar peça em tudo. Então, essa aqui vai ser a nossa fila. E eu vou estar usando o nosso stack como base, para ajudar a gente, né? Eu poderia estar usando outras coisas também, poderia. Mas vamos usar o stack agora. Então, a gente vai criar a nossa classe aqui. E só lembrando que o Python ele tem essa classe implementada. Então, se eu vim aqui escrever, acho que era import, que, tá vendo? Ele vai importar pra gente, a gente pode usar. Depois, no próximo vídeo eu mostro pra vocês isso, essas coisas que o Python tem pronta. Mas por enquanto vamos fazer a nossa. Então, eu criei a nossa classe aqui. Então, vamos definir nosso construtor. Então, vai ser init self. Ok, então agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar o in storage, que vai ser o que está dentro. Eu vou chamar o nosso stack. E eu vou chamar o que vai ser fora. Isso aqui também vai ser o nosso stack. Beleza, então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser usar uma função para definir o tamanho da nossa fila. Então vai ser a função size, igual a gente fez com o stack. Na verdade é bem parecido as coisas que a gente está fazendo. Então, o que ela vai retornar para a gente? Ela vai simplesmente retornar o self. Então a gente vai pegar o nosso out storage e vai colocar o size dele mais o que estava dentro. Então self ponto nosso in storage ponto size. Então é isso, uma função bem simples. E agora a gente vai fazer a nossa enqueue. E essa função, ela é literalmente a push que a gente tinha no stack, basicamente. Então, a gente vai usar enqueue. Então, vai ser self item. Beleza. Então, vai ser basicamente... ele vai ter que cuspir pra gente o nosso primeiro valor, que seria o primeiro valor que a gente colocou, né? Então, seria quando a gente coloca na verdade, a gente tá pondo o valor e ele tá indo pro último. Então, seria tipo o equivalente do nosso push. Só que o push, ele colocava o valor primeiro na nossa pilha, né? Ele colocava lá em cima. Então, nesse caso, a gente tá pondo lá embaixo da nossa fila. Então, mas a mesma ideia, tanto é que a gente vai usar o próprio push. Push item. Então, ok. E agora a mesma coisa para nossa função dequeue. Então vai ser def dequeue. Então vai ser self. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar uma lógica para primeiro garantir que não tá, que os itens não estão vazio. Então, if not itens. Ok. Aí agora o que eu vou fazer, enquanto isso for verdade, self ponto storage de itens, a gente vai usar a função do pop. Então aqui vai ter que ter um push self pop. Então ok. Aí no final ele vai simplesmente retornar pra gente out storage.pop. Então, ok, deixa eu olhar aqui. Aparentemente é isso. E é basicamente essa que é a ideia da nossa fila. Então, deixa eu vir aqui no nosso terminal e Python. Tá, então ele passou nos nossos primeiros testes, mas falhou nos últimos. Então, ele falhou nesses aqui. E deixa eu dar uma olhada onde está errado. Acho que eu errei o return aqui, é para ser aqui.
Então, ok. Então agora voltando aqui pro nosso terminal. E beleza. Então a gente passou. Então como vocês podem ver, a estrutura de dados da fila é bem simples de fazer. A ideia não é difícil e é muito parecido com o stack. Então essa que é a ideia. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente pode usar as funções já implementadas do Python e brincar um pouquinho mais com isso. Então não vai ser tanto implementação, o próximo vídeo vai ser só pegar igual eu fiz agora no começo aqui no terminal com vocês, que eu fui adicionando os itens e mostrando, então vai ser meio que isso que a gente vai fazer de novo. Então, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos e até o próximo vídeo.